perigo real a ser evitado por quem nasceu de novo. Então, a apostasia não envolve somente pessoas, por sua vez, consideradas na Bíblia como não convertidas, ou não nasceram de novo. A apostasia, segundo aqui o comentarista da lição, está envolvendo mais os que já nasceram de novo, aqueles que já se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então, o risco de se afastar ou se desviar é justamente para quem já conhece a verdade. E nós temos na Bíblia um exemplo de pessoas que conheceram a verdade e se desviaram. E o apóstolo Pedro, ele exortando aqui, ele diz que é pior do que aquele que não conhece. Porque aquele que conhece, ele já foi liberto da corrupção do pecado. Diferentemente daquele que ainda não conhece a verdade. E o segundo estágio se torna pior do que o primeiro, ou seja, essa pessoa, ela voltar novamente para o Senhor, fica mais difícil do que quando ela não tinha conhecido o Evangelho. Isso demonstra que ninguém se brinca com Deus, ninguém brinca com as coisas de Deus, temos que obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é indispensável na vida do ser humano, em todos os sentidos, em todos os âmbitos da nossa vida. Se nós obedecermos, nós seremos bem-sucedidos. Não é, irmãos? Então, vamos ler aqui 2 Pedro 2, versículo de 1 a 20, diante diz: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo e desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espajadouro de lama. É a situação daquele que conhece a verdade e se desvia do caminho do Senhor. Então, nós não possamos vacilar, irmãos. Possamos estar vigilantes, atentos, porque o inimigo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, achando que possa tragar. Mas nós devemos estar pelo conhecimento da palavra, crescendo cada vez mais na fé, sendo perseverantes, não desanimando em meio às lutas, aflições, e obedecendo ao que o Senhor Jesus ordenar. O que Ele ordenar, que nós possamos obedecer, porque nós seremos com certeza bem-sucedidos e abençoados por Deus. Vamos para o subtópico 2, apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. A possibilidade de decair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, versículo 4 e 5. O autor sacro já havia dito como uma pessoa se torna participante de alguma coisa. Os crentes tornam-se participantes da vocação celestial. Hebreus 3, versículo 1. Participantes de Cristo, Hebreus 3, versículo 14. E dessa forma, participantes do Espírito Santo, Hebreus 6, 4. Mais uma vez, o texto mostra que a mensagem é dirigida às pessoas regeneradas. Esses crentes haviam se tornado participantes do Espírito Santo e da palavra de Deus. Somente os nascidos de novo participam do Espírito Santo, João 14, 17, e provam da palavra, Atos 8, 14, 1 Tessalonicenses 2, 13. Portanto, trata-se de uma advertência para os salvos. Então, nós devemos, como salvos em Cristo, estarmos alertas, atentos, porque nosso adversário, nosso inimigo, que é o diabo, ele não está brincando, irmãos. Nós devemos estar bem apercebidos, sempre estando lendo, meditando de dia e de noite na palavra do Senhor, cada dia conhecendo mais a verdade. Se a gente não conhece, peça orientação a quem conhece. Você que não sabe ler, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas é um alerta para cada um de nós, em todos os lugares do mundo inteiro. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Porque com o conhecimento da palavra, nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo com o escudo da fé e a espada do Espírito. Aleluia! Então nós venceremos sim as hostes da maldade, os principados e as potestades, porque nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do rei.
Esses crentes aos quais o autor se referia também experimentaram as virtudes do século futuro. Hebreus 6,5. Essa expressão é usada no contexto da cultura neotestamentária como uma referência à era messiânica. Ao receber a Cristo como Salvador, os crentes já participam antecipadamente das bênçãos do Reino de Deus. Vigilância, mais uma vez, é requerida para os salvos que ingressaram neste reino. Quem despreza a graça de Deus não se torna um cidadão real desse reino. Então, só podemos considerar a questão no âmbito da apostasia para aqueles que já experimentaram, né? Aqueles que já viveram as expectativas do reino, aqueles que já nasceu de novo, aqueles que já receberam o Espírito Santo de Deus. Né? Essas pessoas, elas têm que ter cuidado para não cair, não se desviar, né? Em meio a um tempo que estamos vivendo, em que o inimigo das nossas almas, ele está nos últimos dias dele na terra. E o que ele puder fazer para desviar as pessoas dos caminhos de Deus, ele vai fazer. Então, como nós podemos nos prevenir? Estando pela palavra de Deus, né? Conhecendo todos os dias, né? O caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, né, irmãos? Não desanimando em minhas aflições, mas perseverando na fé. Aleluias. E assim nós venceremos em nome de Jesus. Perseverando, obedecendo. Em nome de Jesus nós venceremos. Amém? Vamos para o tópico 3, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Primeiro subtópico, o serviço cristão e a justiça de Deus. O autor sabia que usou um tom exortativo forte, deixando claro que não se pode brincar com a fé. Agora ele vê a necessidade de consolar os cristãos depois desse tratamento de choque. Hebreus 6, versículo 9 ao 10. Aos crentes fiéis no seu serviço é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. É bom saber que eu mesmo, não recebendo o reconhecimento dos homens, teremos reconhecimento de Deus. Então, com certeza, todo trabalho para o Senhor tem sua recompensa, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, não devemos jamais parar no serviço cristão, né? A ordem do Senhor é cada dia mais prosseguir, não é? Olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, não deixando a obra de lado, fazendo práticas, né, que agradem ao Senhor, amor ao próximo, né, que é o mais importante, né, fazendo sempre caridade ao próximo também, porque isso é de Deus, né, é claro, e o ídolo de Jesus, a obra de evangelização, não podemos parar de evangelizar, né, com todas essas armaduras que nós vamos se revestir, irmãos, com certeza nós tendemos a ser vitoriosos. Com oração, o crente ele só vence batalha se ele estiver em oração. Se ele não orar, ele fica fraco. O crente tem que estar em oração, o crente tem que estar vigilante, o crente